Bom dia, tudo bem? Voltamos agora às aulas, né, de uma forma diferente por conta do coronavírus, né, da Covid-19. Estamos aí mantendo esse trabalho remoto e eu vou fazer esse vídeo aqui, estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, para falar um pouquinho sobre a Revolução Francesa, assunto que a gente já até começou a abordar em sala de aula, né? Creio que vocês se lembrem disso. Nós falamos um pouquinho sobre esse assunto, mas como nós teremos atividades remotas, eu achei por bem fazer esse vídeo para relembrar algumas coisas e aprofundar outras, tudo bem? Então vamos lá. Bom, a gente não consegue entender a Revolução Francesa sem antes entender como era a sociedade francesa da época lá do século XVIII, final do século XVIII. Né? Lembre-se que a sociedade francesa estava dividida em camadas sociais, que é diferente de classes sociais hoje, né? As classes sociais hoje elas são divididas por questões econômicas, ricos, pobres e assim por diante. Naquela época, na França, a sociedade estava dividida em três camadas, também chamadas de estados. O primeiro estado, que era o clero, né? Ou seja, os representantes da igreja. A segunda camada, que era a nobreza. E a terceira camada, que era todo o restante da sociedade. Só que aí tem um grande problema, porque você, veja só, socialmente falando, em questão de status social mesmo, você tem numa mesma camada, que é o terceiro estado, você tem os burgueses, que na maioria tinham uma condição econômica muito boa. Você tem trabalhadores de todos os setores, camponeses, mendigos, né? E toda outra gama de pessoas que viviam à margem da sociedade, pessoas que estavam desempregadas e assim por diante, até marginais, ladrões e tudo mais. Então, nessa faixa do terceiro estado, você tem ali toda uma gama que vai desde uma pessoa rica, mas sem privilégio social, né, até uma pessoa pobre. Quando eu falo privilégio social, eu quero dizer assim, que não existia um reconhecimento de sua importância na sociedade, né? Não quer dizer que ela era uma pessoa rica, vivia muito bem, mas não tinha o reconhecimento social. E a gente já tratou disso, inclusive, em sala de aula, né? Bom, o que acontece? O primeiro e o segundo estado, eles não pagavam impostos. Eles tinham todos os privilégios sociais e não pagavam impostos. Quem sustentava, então, os cofres públicos eram os impostos pagos pelo terceiro estado. E aí, quem é que tinha mais dinheiro para pagar os impostos? Justamente a burguesia. Então, dentro do terceiro estado, a camada que se sentia mais prejudicada era a camada do terceiro estado. Outro fator importante também que a gente precisa levar em consideração é a questão do absolutismo. Na França, o absolutismo, ou seja, a centralização do poder nas mãos do rei, ele atingiu o seu auge. Foi o lugar onde o absolutismo mais se expressou, né? Então, o que acontece? Você tem, então, um governo bastante autoritário, você tem uma sociedade bastante desigual, né? E tudo isso será agravado por crises econômicas. A França estará atrasada em relação a outras nações, especialmente a Inglaterra, na questão do desenvolvimento do capitalismo, por exemplo. Né? Isso por opção, inclusive, da política mercantilista, que vai fazer com que a França não se desenvolva a ponto de poder concorrer com os produtos ingleses.
Fora isso, existe assim gastos excessivos do governo eh, em prol do primeiro e do segundo estado, e que são pagos a partir de impostos, ou seja, cada vez mais se aumentam os impostos e gera um descontentamento cada vez maior. Também a França vai se endividar por guerras contra a Inglaterra e depois ajudando os colonos ingleses na independência dos Estados Unidos. E também você tem aí um fator bastante preponderante, que é uma questão de secas que vão fazer com que a produção agrícola não seja suficiente para atender as demandas da população. Tudo isso junto vai gerar uma insatisfação e o rei Luís XVI ele convoca então uma assembleia dos Estados Gerais. O que são os Estados Gerais? São os 3 estados, o primeiro, o segundo e o terceiro. E essa assembleia era uma assembleia para tentar resolver os problemas da França, com o aval dos 3 estados. O que acontece? O terceiro estado se vê fortalecido nesse momento e vê a chance de poder ocupar espaços políticos nesse momento. E aí começa a pressionar. Até porque o terceiro estado representava mais de 90% da população da França. Então era a maioria das pessoas. E essa Assembleia Nacional, ela será utilizada, essa Assembleia dos 3 estados, né, dos Estados Gerais, ela será utilizada como uma ferramenta de luta do terceiro estado para alcançar uma maior participação política. Então, nessa Assembleia dos Estados Gerais, o que o terceiro estado começa a propor e pressionar mesmo? Ele faz com que se torne uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, que os representantes dos estados que estão lá como se fossem deputados, que eles comecem a redigir um texto de uma Constituição. Qual era o objetivo? Lembre-se do iluminismo, outro aspecto aí que a gente não pode perder de vista, né? O iluminismo, ele dizia da limitação do poder absolutista, né? Da divisão do poder, lembra, em 3 partes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Então essas ideias elas já eram apropriadas pela burguesia e elas vão ser usadas nessa Constituição para a limitação do poder do rei e uma participação maior política desses grupos, especialmente do terceiro estado. O que ocorre? O rei Luís XVI começa a dar sinais de que ele não vai aceitar a Constituição. O povo já está enfurecido, né? Tinha esperanças no terceiro estado, nessa Assembleia Nacional Constituinte, né, e na atuação do terceiro estado nessa Assembleia. E aí o povo que já está enfurecido na cidade de Paris, liderados especialmente pelos sans-culottes, né? Os sans-culottes era a população mais pobre, a gente já até comentou sobre isso, né, em sala de aula, por conta inclusive das calças que eles usavam, que eram justas, né? Então calças sem culotte, né? E aí os sans-culottes eles lideram um ataque, né, na Bastilha, que era uma prisão com presos políticos contrários ao absolutismo. Presos que estavam lá por se manifestarem contra o rei. Pois bem, por que esse ataque da Bastilha, né? Esse ataque da Bastilha, que aconteceu no dia 14 de julho de 1789 e é o início da Revolução Francesa, a data que se coloca como início da Revolução Francesa, ele tem um caráter simbólico. Se lá era a prisão em que o rei mandava, né, todas as pessoas que eram contrárias a si, né, contrárias ao rei, contrárias ao absolutismo,
Então, quando você invade aquela cadeia e liberta todos os presos, você simboliza para o rei que o poder absolutista simplesmente acabou. E aí começa uma nova fase na história da França. Esse processo revolucionário ele começa a se espalhar por toda a França, né? Há uma radicalização ali popular, saques, motins, o povo pega em armas e sai às ruas, né? E nesse processo revolucionário de combate às forças absolutistas, você tem também o agrupamento desses insatisfeitos, desses revolucionários, e que eles estão se organizando politicamente. Um dos documentos mais importantes que produzidos nessa época foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que basicamente traz a ideia, traz no concreto, né, para o papel, a ideia de que todos são iguais perante a lei. Para a gente que vive já, que somos basicamente subsidiários, ou seja, filhos dessa Revolução Francesa, nós temos influência disso, não parece grande coisa, né? Mas no momento em que você tinha uma sociedade absolutista, em que se acreditava inclusive que o rei ele tinha um caráter divino, era escolhido por Deus, por exemplo, né, para ser governante, você dizer que todos são iguais perante a lei, isso é um passo muito grande nesse processo revolucionário. Porque a partir de agora, todos aqueles privilégios que existiam na nobreza e no clero, eles perdem o sentido. Se todos são iguais, por que é que a nobreza não paga impostos? Por que somente o terceiro estado tem que sustentar a nobreza e o clero? Por que o clero tem privilégios? Por que o clero recebe impostos? Tudo isso será questionado. Só que essa radicalização também, no sentido das mortes, dos saques, dos motins, né, aquela explosão toda que vai acontecer, vai fazer com que setores das classes médias, né, trabalhadores, por exemplo, liberais, né, é, assim, advogados, engenheiros, médicos e também setores da burguesia comecem a tentar frear esse ímpeto revolucionário com medo de perder o controle da revolução. Luís XVI, que era rei da França, ele tenta fugir em 1791, mas ele é capturado, ele é reconhecido, tá quase lá na fronteira da Bélgica, ele é reconhecido, é preso, né? Mas aí o que acontece? Aqueles setores que eu falei para vocês, né, da burguesia e das classes médias, eles tentam um acordo, vamos dizer assim, criando, a partir da Constituição, uma monarquia constitucional. O que isso significava? Significava que, a partir daquele momento, o rei teria seus poderes limitados e ele dividiria o seu poder com uma Assembleia Legislativa. É como hoje, por exemplo, que você tem o presidente, mas você tem o Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados e Senado, que dividem, de certa forma, o poder com o presidente.